Susan Boyle não precisa de apresentações. A escocesa que, com a voz de anjo e com um visual que não condizia muito com o que os candidatos de talent shows costumam produzir para chamar a atenção dos jurados, se tornou uma celebridade instantânea no mundo inteiro em 2009, quando foi ao ar sua audição no programa Britain's Got Talent. Tentando disfarçar a timidez com algumas brincadeirinhas e conseguindo controlar muito bem o nervosismo de aos 47 anos na época aparecer pela primeira vez em rede nacional no Reino Unido, a mistura de sensações ao fim da sua apresentação eram inevitáveis, algo que ela já parecia ser bem consciente da reação que ia despertar. O que parecia ser um ato de comédia em seus primeiros minutos, principalmente após ela afirmar que o seu maior sonho era se tornar uma cantora profissional, como a grande dama do teatro musical britânico Elaine Paige, e logo após ela dizer isso, risos de constrangimento da plateia aparecerem na tela, em um piscar de olhos, tudo muda quando Susan solta suas primeiras notas de I Dreamed a Dream do musical Os Miseráveis. Era uma apresentação sem precedentes na história do programa, com proporções ainda mais inimagináveis quando foi ao ar e que até mudou a dinâmica de como realities do gênero passaram a organizar sua grade, principalmente na internet, porém, nem tudo foi exatamente de forma tão espontânea assim. Susan tinha um talento e a inocência. A equipe da ITV tinha a astúcia de como transformar a presença dela em um grande evento que por vezes eles já haviam perdido a oportunidade de fazer. O show foi montado, mas sem nenhuma preocupação de como ela iria lidar com tudo aquilo em um primeiro momento, mas com uma estrela tão grande em potencial, é claro que ela não iria ficar desamparada por muito tempo. Susan Boyle fechou contrato com gravadora, cantou com alguns dos seus maiores ídolos, vendeu milhões e milhões de cópias e, é claro, ganhou bastante dinheiro no comecinho da década passada, mas como ela lidou e administrou com tudo isso ao longo dos anos? Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai aqui descobrir como um dos maiores nomes da TV britânica, da música e da cultura da internet mundial se encontra hoje em dia, mais de 10 anos desde que o seu rosto se tornou globalmente conhecido. Já deixa o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vamos lá! Ainda que a fama tenha trazido algumas consequências um pouco traumáticas para Susan, e já a gente vai falar sobre isso, uma das mudanças mais significativas na sua vida pessoal após ela se tornar uma celebridade foi o fato dela poder conhecer um pouco mais sobre ela mesma. Nascida em uma pequena cidade de pouco mais de 5.000 habitantes na Escócia chamada Blackburn em 1961, ao longo de toda a sua infância e grande parte da vida adulta, Susan foi, entre aspas, diagnosticada com um atraso mental e na família dela isso sempre foi ok, mas bastou ela ter um pouco mais de acesso e informação para saber que o que ela realmente tinha era uma simples dificuldade de interagir socialmente e problemas com ansiedade, que com terapias poderia ter sido algo que ela poderia ter aprendido a trabalhar muitos anos antes e que, na verdade, o seu QI é até acima da média do que o da maioria das pessoas. Um outro detalhe é que desde criancinha Susan já tinha conhecimento desse grande talento dela, que é cantar, e sempre foi ali destaque nas produções que ela participava na época da escola, mas por um bom tempo da sua vida ela enxergou esse dom que ela tinha mais como um passatempo do que como algo que poderia lhe render uma carreira. Em 1995, ela até tentou a sua primeira audição em um programa de auditório na TV britânica, o que poderia facilmente ter aí feito a sua carreira iniciar vários anos antes, mas apesar de ser aprovada pela produção do programa, no dia das gravações Susan conta que ficou tão nervosa e que tremia tanto que sequer conseguiu cantar e sua participação nunca chegou a ser exibida. Apesar de ser a mais nova entre os seus 9 irmãos, algumas dificuldades impediram que Boyle continuasse procurando novas oportunidades de ter o seu talento descoberto, pois quando a sua mãe começou a ter sérios problemas de saúde ali entre o final dos anos 90 e começo dos anos 2000, Susan foi quem assumiu a responsabilidade de tomar todos os cuidados e fazer os acompanhamentos que ela precisava. A ligação entre as duas era muito forte e, apesar dela ter continuado cantando em corais de igreja e saidinhas em karaokê, quando a mãe dela veio a falecer em 2007, a Susan perdeu total a motivação dela para cantar, pelo menos por um certo período de tempo. Algo que a mãe dela já aconselhava ela a fazer era tentar uma audição no Britain's Got Talent, algo que a Susan só foi realmente fazer após a mãe dela partir. Isso é algo que eu imagino que a maioria aí já deve saber, mas só para pontuar, todo candidato, antes de se apresentar para os jurados, eles primeiro passam ali por uma certa peneira com a produção para ver quem vai ou não ter a chance de ir para o corte final da TV e ser avaliado pela bancada. Bom, previamente o Britain's Got Talent já tinha contado com alguns candidatos com essa pegada surpreendente, mas nenhum assim passou perto de causar a mesma comoção no público e mídia, como a gente viu no caso da Susan.
E para isso a gente até tem aí talvez uma pequena explicação. Bora aqui tentar entender. Em 2007, o jovem balconista de loja Paul Potts precisava urgentemente de um aparelho dentário e surpreendeu todo mundo com a sua voz de tenor. Paul também desconcertou a audiência porque a sua imagem e aparência não os preparou para o que estava por vir. No entanto, não houve ali uma narrativa prévia para que o público criasse uma empatia maior por ele, bem como toda aquela recepção de um público descrente do seu talento. No dia que Susan Boyle apareceu, a equipe da edição já estava ali toda preparada para transformar um momento que, ao vivo, só ali o corte final do ao vivo já seria um bom shot para a TV, mas que na edição final e editada, com praticamente toda a biografia dela até aquele momento sendo contada, se tornaria um momento de ouro. As seletivas do programa começaram em agosto de 2008 e o episódio dela só foi ao ar em abril de 2009, e em entrevistas posteriores, a Susan contou que, por conta de toda aquela movimentação que estavam fazendo ali com ela antes dela subir ao palco, ela já imaginava que pelo menos para a fase seguinte ela ia passar, mas por ser algo tão sem precedentes, nem ela, e se brincar nem mesmo Simon Cowell e o resto da produção, iam conseguir imaginar a proporção que tudo aquilo ia tomar. Assistido no Reino Unido por uma audiência de mais de 10 milhões de espectadores, em poucos minutos a performance foi colocada no YouTube e em questão de horas já eram milhões e milhões de views, chegando a 100 milhões de acessos em apenas 8 dias. Lembrando novamente que o ano ainda era 2009 e até mesmo o YouTube ainda estava engateando. A história da senhorinha com uma grande voz, humilde, que nunca havia beijado, que morava sozinha com seu gatinho chamado Pebbles e que havia perdido recentemente a sua mãe, colocou Susan Boyle nos holofotes do mundo inteiro. Naquele momento, meio que da noite para o dia, ela havia se tornado a mulher mais famosa do mundo e grandes nomes do entretenimento como Larry King e Oprah estavam ali disputando no tapa quem ia conseguir uma entrevista com ela. O assédio também foi muito grande e toda a sua vida foi revirada de cabeça para baixo, com jornalistas em busca de qualquer segredo que pudesse virar manchete, e para quem viveu por quase 50 anos no anonimato, privacidade não era mais uma realidade. Foi demais para ela. Uma virada de jogo que ninguém esperava rolou na final do Britain's Got Talent, quando, inesperadamente, Susan perdeu a competição para o grupo de dança Diversity, e essa suposta rejeição do público, entre muitas aspas, acabou deixando ela tão mal que assim que o programa acabou, ela foi diretamente internada em uma clínica para receber os primeiros socorros. Na época, vários veículos de comunicação fizeram até estudos para tentar entender o porquê dela tinha perdido a temporada, e a maioria chegou à conclusão de que não era nada relacionado à rejeição ou algo do tipo, mas sim o fato do público britânico já enxergar ela num nível de fama tão alto e com tantas oportunidades pela frente que, porque pelo menos o prêmio do programa a gente não dá para esse outro concorrente. Esse comportamento do público é até que bem comum, né, quando a gente fala de reality shows, e nesse caso era a própria realidade. Simon Cowell, dono da franquia Got Talent e na época também dono de gravadora, já tinha dado ali todos os indícios de que iria sim contratar a Susan, mas para ela, além de tudo isso ser muito novidade, de nada de fato ter sido fechado ali com ela, nem mesmo um suporte psicológico foi dado enquanto tudo isso rolava. Bom, após se recuperar e deixar a clínica, Susan assinou seu contrato com a Syco, começou a produção do seu primeiro álbum de estúdio, que foi ali estrategicamente lançado na época de Natal, e novamente algo inesperado, mas agora já que nem tanto assim, acabou acontecendo. O disco A Dreamed a Dream foi um enorme sucesso de vendas e alcançou o primeiro lugar em diversos países, incluindo o UK e Estados Unidos, e se tornou o disco mais vendido de 2009 mundialmente em apenas um mês de lançamento, superando os álbuns de grandes estrelas do pop como Black Eyed Peas, Lady Gaga, Taylor Swift e Michael Jackson. O disco rendeu ainda sua primeira indicação ao Grammy por melhor álbum pop vocal, mas em 2011 esse prêmio foi para Lady Gaga com o seu também super aclamado The Fame Monster. Puxando aqui uma rápida timeline do que rolou na época, em janeiro de 2010, Susan Boyle publicou seu livro de memórias. Em maio do mesmo ano, ela foi escolhida como uma das pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Seu segundo álbum, The Gift, foi lançado em novembro e novamente foi um grande sucesso de vendas, ficando entre os 5 mais vendidos daquele ano. Somado aos seus 6 discos lançados posteriormente, Susan Boyle já vendeu mais de 25 milhões de álbuns em todo o mundo. Apesar de não ser uma pessoa que venda capas de jornais ou atraia muitos cliques em sites, por um tempo todos os seus pequenos passos eram monitorados,
como em 2014, quando ela começou a namorar com um médico americano, mas que não durou ali muito tempo, pois, segundo ela mesma, não era algo muito prático, entre outros pequenos incidentes em aeroportos ou restaurantes, onde as autoridades precisaram intervir para acalmar ela. Atualmente, a sua fortuna é avaliada em 35 milhões de euros, e apesar do começo ter sido difícil, a maturidade de ter sido alçada à fama em uma idade um pouco mais avançada ajudou a não deixar os outros usar ela como isca. Apesar de ter assinado com a gravadora de Simon Cowell, desde 2011 Suzy é gerenciada exclusivamente pelo empresário Andy Steffens, com quem, além de uma relação profissional, os dois parecem ter se tornado grandes amigos, onde nenhuma polêmica ao longo desses quase 10 anos foi levantada, e pelo contrário, até com a família dela ele tem um bom relacionamento. E agora que a gente apontou que ela se tornou aí uma das mulheres mais ricas da Escócia, eu acho que a gente chega no X da questão desse vídeo, que é como está Susan Boyle hoje em dia. Apesar dos vários dígitos na sua conta, Susan escolheu não viver uma vida de milionária. Tanto que até hoje ela ainda continua na mesma moradia social que ela morava na época em que ela se apresentou no Britain's Got Talent, só que a única diferença é que hoje a casa é própria dela e ela também adquiriu ali o terreno vizinho para ampliar um pouco mais, tendo tudo isso custado aí a ela apenas 75 mil euros. O que obviamente não é pouco, né, mas para ela. Posteriormente ela comprou uma casa bem mais luxuosa, avaliada em 450 mil euros, mas depois de morar lá por um curto período de tempo, ela acabou dando para uma de suas sobrinhas e voltou para sua casa de sempre, onde ela diz ser mais feliz. Aos 59 anos, Susan continua morando sozinha, cantando aos domingos na igreja da sua pequena cidade, fazendo suas caminhadas e não possui sequer carro, pois ela continua preferindo pegar ônibus. Com a sua fortuna, ela apoia várias causas sociais, doa dinheiro para a igreja da sua comunidade e, de acordo com o Daily Mail, ajudou a sua família a iniciar negócios e a pagar dívidas. E olha só que a família dela não é nada pequena, pois hoje ela possui 8 irmãos e 16 sobrinhos. Para o mundo, ela ainda é uma celebridade lembrada por qualquer um, mas na sua vizinhança, ela é uma pessoa tão comum quanto qualquer outro anônimo. Em 2019, Susan participou de uma edição All Stars do Britain's Got Talent, ao lado de outros candidatos que também fizeram fama após as suas participações. E apesar de novamente ela ter ficado em segundo lugar, dessa vez ela sabia que a sua validação não dependia de qualquer resultado. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que esse vai ser o último vídeo de 2020, então eu já vou deixar aqui um feliz ano novo a todo mundo, a quem já está aqui há um tempo, para quem está chegando agora. Em 2021 a gente vai estar aqui novamente, eu espero ver vocês mais uma vez. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Por hoje é isso e vamos nessa.